Bruxismo é esse apertar e ranger de dentes, né? Isso é uma hiperatividade músculo-mandibular dessa região. A pessoa, às vezes, nem detecta o bruxismo com clareza, mas quem dorme do lado ouve o ranger de dentes. Às vezes a pessoa só sente de manhã, nossa, que dor aqui, coisa estranha, tá dolorida aqui. Na verdade, ela não percebe que tem um ranger de dentes noturnos. E pode sim ser secundário ao uso de antidepressivos. Bruxismo é um quadro multifatorial. Você não vai encontrar uma pessoa, um dentista ou um médico falando disso, dizendo diretamente que a quadro de bruxismo é por causa X. Porque existem várias coisas que você precisa pensar quando a gente está falando de bruxismo. Porque para você fazer contração muscular e ficar de forma mais ativa e até involuntária, você precisa de uma alteração de neurotransmissores para isso. Porque existem teorias que falam que o bruxismo tem a ver com alteração de dopamina, do circuito de dopamina, na parte ligada aos movimentos, à contração muscular. E a gente sabe que medicamentos psicotrópicos como os antidepressivos, e no caso que ela citou, a amitriptilina, ele está relacionado à alteração de neurotransmissores e ele pega, inclusive, vários tipos de neurotransmissores. Ele é um antidepressivo mais antigo e os mais novos, eles vão ficando mais seletivos, né? Os tricíclicos eram, de fato, mais antigos. E a amitriptilina pega aí umas 5 vias. E algumas pessoas podem perceber o aparecimento do bruxismo depois do uso de alguns deles. Ela falou da amitriptilina, mas pode acontecer depois do início de bupropiona, do início de fluoxetina, do início de sertralina. Porém, uma coisa importante, pode acontecer de uma pessoa ter uma alteração ligada à tensão e à ansiedade, né? Tensão e ansiedade, e por conta dela tratar o quadro, inclusive usar um dos medicamentos que eu citei, ela melhorar. E aí entra a história do multifatorial e da gente avaliar caso a caso, porque tem gente que melhora, é o inverso, né? Ela melhora do bruxismo com esses medicamentos, porque na verdade ela melhorou o estado de tensão, a qualidade do sono. O que não quer dizer, e quando eu falo sono e falo bruxismo, parece que eu tô falando que o bruxismo só acontece à noite. Não, ele pode acontecer de dia também. A gente chama de bruxismo diurno, né? Ele pode ser tanto diurno quanto noturno. Observe, se você que tá me assistindo, se você acorda com essa dor, aí depois a dor passa e de repente você começa a ter dor de cabeça e você não sabe por que dessa dor de cabeça. Nossa, mas eu tenho dor de cabeça com frequência. Sempre me aparece uma dor do nada. Não é do nada. Com muito ranger de dentes, né, e com essa alteração, você pode começar a ter alteração em outras regiões da mandíbula, nas articulações. E aí a gente já tem um outro componente, né? Alterações ligadas à ATM que podem gerar cefaleia. E aí precisa tratar tanto a região quanto o relaxamento muscular, senão não passa. Se tem bruxismo, se perguntem se foi depois, se der pra fazer isso, né? Porque tem gente que usa há muito tempo, mas se isso acontece depois de determinado medicamento. Porque às vezes a pessoa não observa, não lembra, e aí não consegue identificar, e às vezes só trocando o remédio isso resolve. Mas aí tem que observar os outros prejuízos que já teve, né? A movimentação do dente, e aí a alteração da mastigação, uma série de coisas que aí eu deixo para os colegas da odontologia que são realmente muito melhores do que eu nisso, não é a minha área. Mas isso precisa ser avaliado. E o que torna interessante essa questão do bruxismo é justamente ser multifatorial e você ter tanto melhora quanto piora com o remédio.